Fala galerinha, beleza? Então hoje é nossa segunda parte da revisão do segundo bimestre, agora na unidade 4, beleza? E nessa unidade nós vamos trabalhar o quê? Ampliando o universo ginástico, certo? Então, para começar lá, a gente vai falar um pouquinho sobre o histórico da ginástica rítmica, né? Então, a GR durante muito tempo foi uma das modalidades que fez parte da chamada ginástica moderna, antigamente. A ginástica moderna ela surgiu na Europa, né, no início do século XX e foi muito influenciada pelas novas ideias daquela época, né, ligadas à ciência, à arte e à escola, como eles cultuavam muito o corpo, etc. Então, a ginástica era uma das principais modalidades. No ano de 1952 foi fundada a Liga Internacional de Ginástica Moderna, em Frankfurt, na Alemanha. Essa instituição organizava demonstrações e competições da ginástica moderna, né? E a primeira competição esportiva foi em 1948, na União Soviética, né? Socialista Soviética. Somente em 1962, a Federação Internacional de Ginástica, a FIG, que é atualmente a federação reconhecida, né? Reconheceu a ginástica moderna como uma modalidade esportiva, antigamente era apenas uma modalidade de apresentação. Desde então, a ginástica moderna teve diversos nomes. Em 1972 passou a ser chamada como ginástica rítmica moderna. Em 75 teve o nome alterado para ginástica rítmica desportiva. Após a última alteração, apenas no ano de 2003, passou finalmente a ser chamada de ginástica rítmica, que é o nome utilizado atualmente. O esporte chegou ao Brasil por meio da professora Margaret Froelich, que ministrou cursos sobre a modalidade em São Paulo no ano de 1953, né? 1953 e 54. A primeira competição da modalidade no Brasil foi realizada em 71. Promovida pela Confederação Brasileira de Esportes. A ginástica rítmica caracteriza-se muito pelos movimentos de molejo, balançar, circular e saltitar, né? Ondular, girar, transferir o peso do corpo, sempre de forma coordenada em consonância ao ritmo de uma música que toca ao fundo das apresentações. Então, desde a sua criação, a ginástica já foi pensada exclusivamente para as mulheres, né? Sua prática está relacionada à ideia de que elas estão atribuídas às características de leveza, delicadeza e grandiosidade. Do mesmo modo, as práticas corporais, como as lutas e o futebol, né, ainda são muito associadas às características masculinas, né? Como força física, entre outros. Até mesmo na ginástica artística, executada por homens e mulheres, há diferença entre os aparelhos masculinos e femininos, né? Então, a ginástica artística são aquelas provas onde tem aparelho do solo, essas que a gente vai aprender um pouquinho mais lá na frente. Então, até mesmo nessas provas, existe a diferença de alguns aparelhos onde só os homens praticam e outros que só as mulheres praticam, né? E na prova de solo, por exemplo, o aparelho é executado por homens e mulheres. Somente na prova feminina tem aparelhos, o acompanhamento da música. Esse é um dos diferenciais ali na prova da ginástica artística, tá? Embora a FIG, né, não reconheça a ginástica rítmica masculina, alegando que não há um número suficiente de países praticantes, a modalidade já é praticada em países como Japão, Austrália, Estados Unidos e Canadá. Para vocês entenderem, para um esporte ser reconhecido como esporte, efetivamente, ele tem que ser reconhecido, ele tem que ser praticado por um número X, né, de pessoas, etc. Então, onde há os estudos, etc. E até para a Confederação Internacional poder reconhecer ele como esporte. Então, a ginástica rítmica, diferente da artística, não tem tanta popularidade, tantas pessoas, agora falando especificamente de homens, que executam ou
fazem essa modalidade, né? São alguns países apenas. Então, como você tem aqui, alguns como o Japão, Austrália, Estados Unidos e Canadá, que tem registros de atletas da ginástica rítmica. Por isso que não tem uma competição específica para homens, apenas para as mulheres. Código de pontuação das competições da ginástica rítmica, como que isso funciona. Então, a prática da ginástica rítmica é orientada, né, em todo o mundo por um código de pontuação, elaborado e divulgado pela Federação Internacional de Ginástica, a FIG, que também, além de ser a Confederação de Ginástica Rítmica, ela é de ginástica artística também, né, atualizada a cada 4 anos. Então, entre as determinações desse código, está uma penalidade que ocorre quando as ginastas derrubam um aparelho ou não apresentam uma série variada de elementos corporais e próprios de cada aparelho utilizado. Os aparelhos a gente já vai conversar sobre eles, já explico para vocês quais são. Então, uma característica própria da ginástica rítmica, que reside no fato de que, no âmbito competitivo, ela deve ser disputada somente por mulheres, como eu já havia falado, né? As provas podem ser individuais ou formando grupos por 5 ginastas. Para as disputas individuais, o tempo de execução de uma série ela varia de 1 minuto e 15 a 1 minuto e 30 segundos. Para as apresentações em conjunto, a coreografia deve ser realizada de 2 minutos e 15 a 2 minutos e 30. As apresentações são realizadas em um tablado medindo 13 metros quadrados, exclusivamente ao som de uma música instrumental, não pode ser cantada, apenas instrumento. Quais são os aparelhos da ginástica, então? O que compõe isso? Então, é a corda, né, que pode ser confeccionada de sisal, material rústico da ripalha, ou material sintético. Este aparelho deve ter aproximadamente 12 milímetros de espessura, e o seu comprimento pode variar de acordo com o tamanho da ginasta. Uma boa dica para achar o tamanho ideal da corda, pisar nela, né, com 2 pés, e ela deve chegar até a altura dos ombros. Né? Entre os movimentos da corda estão os movimentos de rotação, de lançamento e recuperação. Né? Seu manuseio inclui os balanços da corda, né, circulares, em figuras de 8. Esses são os movimentos da corda. Outro material utilizado, outro aparelho, né, da ginástica rítmica é o arco. Né, utilizado nos exercícios podem ser feitos de conduíte, madeira ou metal. Ele deve ter entre 80 centímetros a 90 de diâmetro e no mínimo 300 gramas. O grupo de movimentos realizados pelo arco inclui rolamentos pelo corpo, né, ou no chão, rotação em torno da mão ou em outras partes do corpo, lançamentos e recuperação. Ao manusear o aparelho, o atleta pode realizar balanceios, círculos, figuras em 8 e também passar por dentro da pele. Outro aparelho da ginástica é a bola. A bola utilizada na ginástica rítmica deve ser feita de borracha ou de plástico, ter entre 18 centímetros a 20 de diâmetro e no mínimo 400 gramas. O grupo técnico desse aparelho inclui lançamentos, a recuperação, balanceios e rolamentos sobre o corpo ou no chão. Ao manusear a bola, é possível quicá-la e realizar balanceios com figuras em movimentação de 8, né, ou cambalhotas. Temos as massas também, né, que trata-se de um aparelho composto de 2 peças iguais, confeccionadas de madeira, borracha ou de outro material resistente. As massas dividida em 3 partes. A cabeça, bolinha menor, utilizada como pega, né, quando você recebe o aparelho. O pescoço, parte mais longa e cilíndrica. E o corpo, parte mais arredondada e de maior espessura. As massas devem medir entre 40 a 50 centímetros e ter no mínimo 150 gramas.
O grupo técnico das massas, né, vai incluir movimentações como com as mãos, como molinetes, né, pequenos círculos, lançamentos, recuperação e figura em 8 e assimétricos. E por último nós temos a fita, né, que é um aparelho composto por uma parte rígida, que é onde o atleta vai segurar, fazer o manuseio da fita, né, que é feita de madeira, plástico ou bambu, ou fibra de vidro, ou material mais resistente, né, de aproximadamente 50 a 60 centímetros. E uma parte flexível, medindo de 5 a 6 metros de comprimento, feita de cetim, seda ou qualquer outro tecido. Sua largura é de 4 a 6 metros e o aparelho deve ter no mínimo 35 gramas. O grupo técnico da fita inclui serpentinas, espirais, lançamentos, recuperações, balanceios, círculos e figuras em movimentação de 8. E aqui tem algumas, aqui são os aparelhos, né, que a gente falou. Então aqui nós temos a fita, movimentação de rotação. Aqui nós temos os arcos. Aqui a corda. Lá na ponta as bolas e as massas. Nas apresentações em equipe, as atletas têm que utilizar todos os elementos. Elas escolhem 4 elementos para poder fazer a apresentação. No individual, ela pode escolher até 2 elementos materiais para fazer a execução. Tranquilo, galera? Então, esse segundo trimestre, essa segunda unidade, o conteúdo mais curto. Abaixo do nosso vídeo da aula já está o formulário para vocês responderem referente a esse conteúdo da nossa aula. Qualquer dúvida que vocês tenham, volta o vídeo, dá uma olhada na apostila. Beleza, galera? Então, até uma próxima. Beijos e abraços, se cuidem e até mais.